Vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhar, pela fé sempre se lutar, ao inimigo ao combater, o Evangelho anunciar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti em mim, o caminho a luz verá, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Glória a Jesus. 200. Glória a Deus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor. Ele nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Fala o coração dolorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Deus amigos te despreza, compra isso em oração. Ele com seu amor tão terno, mas terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, isso prova nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou.
Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele nos deu acesso direto com o Pai. Aleluia. Seu sacrifício ali na cruz. Nós temos liberdade de adorar a Deus na beleza da sua santidade, né? Queremos aproveitar sempre as oportunidades que Deus nos concede. É muito importante isso, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, de adorar Ele na beleza da sua santidade. Nós, por que às vezes a gente tem que falar isso? Irmãos, a gente que já visitou casa de recuperação, a gente que já visitou presídios, a gente que já visitou hospitais. Eu já tive esse privilégio, irmãos, de fazer algo do Senhor nesses lugares. E às vezes você adentra lá e você percebe pessoas que entenderam e perderam muito tempo nas oportunidades que tiveram para adorar a Deus. E você vê essas pessoas chorando, porque não tem mais forças, às vezes pela dificuldade da vida, de adorar a Deus. E nós que temos que aproveitar. Aproveitar. Se Deus te convida para orar, ore. Se Deus te convida para uma meditação na palavra, medite. Se Deus te convida para adorar, adore, irmão. Porque tudo se resume no que está dentro do nosso coração, que nós queremos adentrar nas mansões celestiais. E até um hino aí que diz que nós queremos ver Jesus como Ele é. É o que almeja o nosso coração. E Jesus nos deu uma dica muito importante. Aquele que quer vir após mim, pegue a si mesmo, tome sobre si todos os dias a sua cruz e venha, e segue. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, né? Ele tem nos chamado. Nós vamos hoje, irmãos, pela bondade de Deus, pela misericórdia do Senhor, alcançamos nesse trimestre, hoje a última lição da nossa revista. Hoje é 25 de junho de 2023. Glória a Deus que nos sustentou até aqui, né, pastor Paulinho? Irmãos, Deus nos sustentou até agora. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o inimigo lutou contra a nossa vida e luta para nos tirar da presença de Deus e nos matar. Ele faz isso todo tempo. Mas Deus nos deu escape e aqui nós estamos. Aleluia. Para glorificar o nome do Senhor. Então nós chegamos na lição 13 e fala a amizade de Jesus com uma família em Betânia. É o título da nossa lição de hoje. Glória a Jesus. Diácono Misael fazendo a leitura do textual da lição. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Textual. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João 11:5. Amém. Glória a Deus. Presbítero El, a verdade prática. Pode ser a igreja. Amém. Verdade prática. Dentro da família, a amizade com Cristo envolve a comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade nos relacionamentos. Glória a Deus. Por reverência e alegria pela palavra, vamos pôr em pé, fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, 38 ao 42, e João 11,
João 11, 5, versículo 11. Glória a Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois que me ajude. Respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada por muitas coisas, Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será retirada. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Glória a Deus. Diácono irmão Isaías, faça a oração agradecendo a palavra. Senhor nosso Deus, Pai, Deus, Pai. damos graças a Glória a Deus. Dê a sua bênção, glória a Deus. Amém, irmão. Podem sentar. Aleluia. Nesta lição, temos como propósito, irmãos, abordar o tema da amizade da família cristã com a pessoa bendita de Jesus. Queremos que essa amizade com Jesus estimula a amizade entre os membros da nossa família. A vontade do nosso Salvador é que a família cristã cultive uma verdadeira amizade, tal qual a família de Betânia cultivava com ele. Veremos que a amizade de Jesus com Marta, Maria e Lázaro torna-se uma imagem de amizade com a nossa família. Pode desfrutar com Jesus hoje. Nós temos aí 3 objetivos nesta lição. Primeiro, explicar a vida social de Jesus. Segundo, elencar os frutos da amizade com Jesus. Terceiro, ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. Glória a Jesus. Uma riqueza tremenda para o nosso aprendizado nesta manhã. E aqui desfrutaremos daquilo que Deus tem para nos dar. Desde já, passo aqui ao nosso pastor Cássio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nesta manhã estamos chegando ao quinto trimestre e Deus nos ajudou até aqui a aprender como ser melhor dentro dos relacionamentos familiares. Os senhores eu não sei, mas eu há uns 10 anos estava sentado
porque ninguém mais. Eu não tinha como chegar aqui do jeito que eu estou, sem Deus. Eu sempre digo que se não fosse Jesus, eu não existiria mais. Então imagina a relacionamento com Deus. E nesse trimestre, nós tivemos a felicidade e a oportunidade de olharmos para nós, o contexto social, e acredito que melhoramos um pouco mais a nossa convivência, o nosso relacionamento, enfim, um monte de coisa que faz parte. Você que está com a lição aberta, antes de nós começarmos na última lição, abra na primeira, segunda, terceira, quarta lição e vai lendo o título da lição, só para nós termos uma ideia do que nós passamos nesse primeiro. Para você relembrar um pouco. Lição 1. Lição 1. Quando a família age por conta própria. Então, não pode. A família é um conjunto de personagens, tá bom? Um conjunto de elementos. Os elementos são os personagens. E dentro desse conjunto, todos são participativos. A família que age diferente, que age por conta própria, dificilmente ela chega no fim. Dificilmente. Quando você vai olhar a estatística do Brasil em relação a desquite, é muito alto. Por falta desse relacionamento do conjunto familiar. Segundo, pode ler. Segundo, a predileção dos pais por um dos filhos. Não pode também. Você sabe por que tem muitos filhos que não gostam do pai, não gostam da mãe, não gostam do irmão? Por causa disso. Eu vou repetir. A família é um conjunto. E o conjunto precisa estar ligado. Sim ou não? O irmão precisa gostar do irmão. Brigar um pouquinho, que nem vocês brigaram, mas você se gosta. Você não fala, eu estou dizendo que você fala que brigou. E falou que não sei quem bateu em você. Então, mas ama. Então, aqueles atritozinhos faz parte do conjunto dos elementos, mas tem que funcionar, ou seja, não tem, precisa funcionar, tá bom? Terceiro, Ciúme, o mal prejudica a família. ciúme, querido, tire isso da sua casa, tire isso da sua família, tire isso. Isso aí é um mal venenoso para a família. Ou seja, não só para a família, mas para o conjunto social de qualquer nação. Para não dialogar muito, vamos lá. E a outra? Ídolos da família. Ídolo. Lá no Velho Testamento, quando Deus mandou instituir os mandamentos, ele falou sobre o ídolo. Não podemos ter ídolo. Imagina dentro do conjunto social, dentro do conjunto social dos elementos. Você não pode idolatrar ninguém. Tem que ser tudo igual. Eu gosto de uma frase que eu para o professor irmão. Nós somos uma família e aqui não tem ninguém maior nem menor. Não tem ninguém melhor nem pior. Eu gosto dessa frase. Se seu irmão chegar no fim desse jeito, você vai ver o tanto de galardão que ele vai receber do nosso neto lá em cima. Tá? Porque foi isso que Jesus ensinou. Quando fizemos a conta, 1923 anos, não é? Que Jesus ensinou isso. Está valendo. Ele é o mesmo. Não mudou. Ele não é melhor que ninguém. Ele não é pior que ninguém. Ele continua manso, humilde de coração. E o seu irmão tem uma filosofia? Eu gosto. Tá? Você já pensou nisso? Já? Você gosta também? Nós temos que cultivar isso dentro do elemento conjunto da família. A família tem só dois elementos, que é o marido e a mulher, mas depois o homem entrando. Mas se tiver só esses, cultive esse, cultive isso. Não tem ninguém maior. Não tem ninguém melhor.
primeiro casamento, a quando chegou com ela, bonitona, não sei se estava maquiada, mas estava comigo. Aí Raquel disse, essa é a minha linda, mãe da geração futura. Eu falei assim, ficou apaixonado, porque Deus tinha anestesiado ele, quando ele acordou, estava uma linda daquela perto dele. Vocês viram? O casamento é isso. A vida familiar é isso. Né? Não é isso? Isso. Leia o outro. Sim, motim na família. Motim na família não pode. Nós não podemos cultivar isso. Nós temos que eliminar isso. Nós temos que eliminar. Não pode. Estraga a família. Estraga o nosso convívio social e fora do nosso convívio estraga um pouco da sociedade. Porque isso aí chega lá no gabinete do pastor, depois chega lá na Secretaria de Relação Social, depois chega lá na Secretaria não sei de quanto, depois chega no advogado, enfim. Nós temos que matar isso aí. Sabe aquele veneno que mata a semente da planta ali? Mais outro. Pais zelosos, filhos rebeldes. Pais zelosos. Filho rebelde, porque nós não cultivamos a igreja. Como é que o pai é zeloso e o filho não é? O filho não aprendeu dele. Se ele é zeloso, o filho tem que aprender a ser zeloso. Sim ou não? Tem um contraste aí. Um contraste aí. Por que eu sou zeloso e meu filho é rebelde? Tem alguma coisa que não está batendo. Porque a casa do pai é a escola do filho. Você entendeu? Então temos que verificar onde que tem esse desencontro no meu filho. Aí você diz assim, não é que ele aprendeu com o coleguinha aqui, não existe isso. Você é o pai dele. Deus criou você como pai dele. E você é pai, professor, amigo e o tutela dele. Não pode. Vamos lá? Relacionamento entre nora e sogra. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Aparece muitas vezes na relação social do bate-papo, dizendo assim, as mais lindas piadas de sogra. Não existe isso. Vocês já viram? Vocês que estão com esse negócio aí aberto, vocês que gostam de curtir essa relação social dentro da organização do Facebook? Vocês já viram essa frase? As piadas mais bonitas de sogra. Não existe isso. Na vida cristã, não. Na vida cristã tem que ser o melhor relacionamento. As melhores convivências. Até porque a nossa sogra é a nossa mãe. Eu considero assim. Pode ser que vocês me ignorem, tá? Mas eu dou dentro do conselho bíblico. Tá? Porque quando eu casei já era crente. E eu segui o conselho bíblico. A minha sogra é a minha segunda mãe. Pode ver a outra. A importância da paternidade na vida dos filhos. Exato. Pai tem que ter acesso ao filho, à vida dele, como que o pai vai educar ele, como que o pai quer ver ele. Você como pai pensa no que é ruim para seu filho? Não. E uma vez Jesus até tomou isso como exemplo, Jesus disse assim, porventura você como pai homem, seu filho pediria um peixe e você daria uma serpente? Aí alguém disse, não. Ele falou, agora imagina meu pai, nosso pai que está no céu. Dá para você balancear? Aí a turma ficou assim, meio assustado com Jesus. Você não fica? Então, dentro da vida cristã existem algumas coisas que nós não conseguimos entender, não conseguimos entender. Por quê? Porque muitas vezes estamos numa situação assim de provação meio ruim e a gente diz que é Deus. A gente faz igual o Jó. Jó não sabia por que estava sofrendo.
E alguém quando chegou para ele falou, não, foi Deus que fez isso, eu nem sabia que não foi Deus. E muitas vezes a gente estava igual o Jó. Deus não faz esse negócio que a gente pensa às vezes. Deus não dá sofrimento para Deus. Você concorda com Deus? Por que você concorda? Porque, como o senhor acabou de frisar aí agora, só de um filho pedir pai, imagina Deus. Né? Então isso é consequência dos nossos próprios erros. João ele registrou falando que Deus é amor. Quem ama, cuida. E Deus só cuida. Porque Paulo tem um exemplo lá em Gálatas, né? As consequências do homem é do próprio homem. Não é de Deus. Mas muitas vezes nós pensamos errado. Como João. Como João pensou. Não. Uma família nada perfeita. Uma família nada perfeita. Família perfeita não existe. Mas nós estamos no caminho da perfeição. Marido, mulher, filho, sogro, sogra, nora, enfim. Todo mundo junto. Vou repetir do conjunto. Os elementos somos nós. Nós estamos na perfeição. Tá certo? Vamos melhorar? Vamos. Senta junto, toma café junto, toma suco junto e diz assim, como é que nós vamos para resolver isso aqui? A ciência filosófica ela é complexa quando nós começamos a ver ela assim no momento, porém ela tem uma coisa boa. Qual? Você realiza para a ideia. E das ideias que surgem junto com a família, eu estou falando de família, estou falando de conjunto social. Tirar a melhor ideia, o melhor conceito, família. A outra. Quando os pais sepultam seus filhos. Quando os pais, naquele dia eu disse que não era dia de finado, não foi? Foi. Educa seu filho antes de você morrer. Você vai morrer e que ele precisa tocar a vida depois de você. Aí você diz assim, mas e se o meu filho morrer primeiro que eu? É uma possibilidade. Nós temos essa possibilidade, sim ou não? Sim. Sim. Eu tive um irmão que morreu quando nasceu. E eu fiquei sozinho vivo. Ele nasceu e morreu. Graças a Deus. Entendeu? Ele só ficou eu e a minha irmã. Nós cresceu. Mas evoluiu. Não. É uma possibilidade. Mas na sequência da vida, na lógica da vida, pai morre primeiro do que o filho. Não é lógica? Mas pode acontecer uma possibilidade que o filho morreu. É do que se dia estava conversando com a minha mulher. E agora depois ela sonhava ter uma casa. E aí a gente orei bastante. Nossa, para você por uns minutos de oração. Falar, Deus eu preciso. O irmão da gente está por aí. Não vou dizer quem é que vocês conhecem, gente boa, crente. Ele disse para mim assim, você não vai ter uma casa nunca. Eu disse para ele, o quê? Você não vai ter uma casa nunca. Você ganha um salário de vendedor de picolé. Falou de jeito. Só que ele esqueceu que eu sou filho do rei, do dono da prata, do dono do ouro, do dono que fez todas as coisas. Ele esqueceu disso. Ele só viu o meu lado pequeno, meu lado frágil. E eu olhei para cima. Eu disse para ele, eu voltei. Ele deu risada, porque foi embora. Aí quando eu consegui, eu levei ele um dia e disse assim, você um dia disse lá embaixo que eu não ia ter uma casa.
Ele começou a chorar. Eu falei, não chora não. Não chora não, isso aí é para você ficar mais crente. Aprendeu, né? Aprendeu. Glória a Deus. Mas deixa eu terminar. E agora minha mulher disse que a casa está grande, quer vender. Para comprar uma pequena. Eu fiquei quieto, não falei nada. Entendeu? Depois você tem que ouvir e filtrar ela e analisar ela. Tudo na vida depende de análise, tá? E aí, foi esse dia, ela era 7 horas. Essa noite eu tive um pesadelo. Como é que foi? Jesus olhou comigo. Não. Eu sonhei que você tinha vendido a casa e que tinha comprado um apartamento e que eu não gostei. Aí eu falei, foi isso. Foi. E eu chorava muito e inclusive eu acordei chorando. E aí eu falei, já que você tocou no assunto, está lembrado daquele dia que você falou que eu estava vendendo a casa para comprar um apartamento? Você viu que eu falei com você essa noite que o apartamento não serve, né? Você aprendeu, eu aprendi. Então eu falei o seguinte, quando ficar aqui mesmo, eu vou morrer primeiro do que você, primeiro porque eu sou mais velho do que você, então eu vou morrer primeiro do que você. Depois que eu morrer, você faz o que você quiser disso aqui. Mas vamos ficar por aqui. Nossa casa é bem localizada, 2 minutos para a padaria, 5 minutos para a rodoviária, 2 minutos para a escola, 3 minutos para a policlínica. Eu falei, se eu ficar ruim aqui, você grita daqui, 1 metro dali daquele posto, aqui tem um postinho bem aqui da minha casa. Ele vem aqui, não precisa nem pegar o carro. Ele vem correndo aqui. Você me entendeu? Eu estou contando para você aonde que nós moramos, aonde que Deus nos deu. Isso aqui foi dado de Deus. Eu estou contando isso aqui porque você não tinha pensado nisso. Então você viu? Não ficar perto. Eu vou morrer primeiro que você, então eu vou morrer aqui. Depois que eu morrer, você vê o que você vai fazer. Tá bom? Quando eu falei que morrer, eu não quero contar. Não sei se ela falou assim, apressa Deus. Prolonga Deus. E ficou quieto. Por que eu estou dizendo isso? Parece brincadeira, não é? Parece piada. Mas eu estava dizendo para ela uma realidade. Eu posso vir aqui nessa escola agora, eu posso vir. Pode dar um infarto e eu não chegar em casa. Eu posso daqui mesmo e lá não sei para onde. Por quê? É uma possibilidade. A vida não nos pertence. A vida pertence àqueles que nos outorgou a vida, que nos permitiu a vida. Nós vivemos, portanto, e Ele permite. Sim ou não? A vida não está em nossa mão. Não somos nós que mandamos nela, que dirigimos ela, que administramos ela. Você me entendeu? Nós administramos os fatores da vida. Mas a vida que está em nós, não pertence. Então temos que viver assim. É do que o Senhor diz isso aí. Você vai morrer primeiro e que eles têm que tocar a vida. É do que. Nem que ele chora. Deixa ele chorar. Chorar é bom, vocês sabiam? Mais uma? Os prejuízos da mentira na família. Não faça isso não. Se não der para você contar a verdade para a sua família, não fale nada. É muito ruim o acontecimento, não fale nada. Mas não minta, não. Mas na vida cristã poderia ser melhor. Eu digo isso com toda certeza e sinceridade. Mas poderíamos ser melhor. O conjunto cristão, o conjunto familiar, o conjunto profissional, enfim, no conjunto tudo social, mas deveria ser melhor. Mas nós temos muito defeito. E um desses defeitos é mentir. Você mente para pegar um serviço mais caro. Você mente para comprar um negócio mais barato. Você mente, é uma série de coisas. Aí você diz, mas crente, faça isso não. Faça isso não.
pastor mente o membro mente com o pastor, não faça isso não. No caso, mas tem coisa que não dá para falar. Não dá para falar? Eu vou repetir o que eu disse nessa aula. Fique quieto. Não é pecado você ficar quieto. Agora é pecado você pronunciar o que não é verdade. Quem aqui já fez direito? Tem uma cláusula no direito que é difícil você falar a verdade. Né? No direito. O direito, a ciência do direito, a ciência do direito. E a Bíblia diz o que, querido, sobre falar a verdade, sobre o que? O diabo é o pai da mentira. E o que mais? Então, vamos ficar com a Bíblia? Na verdade, vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, e por que nós arrumamos esse negócio de caminho? Fraqueza espiritual. Né? Desobediência. Vamos nos fortalecer espiritualmente. Vamos tomar aquele copinho de vitamina espiritual para não ficar forte. Toma um copo todo dia. Toma um copo todo dia. Você toma? Você toma? Tomar. Precisa tomar. Precisamos tomar um copo todo dia de espiritualidade. Para quê? Se possível, mais de um. Mas se não der, tome só um. E fala a verdade. Um dia eu estava trabalhando à noite. Nessa época eu estava numa aprovação. Trabalhava de dia e fazia um bico de noite. Quando foi nessa época assim, estava muito frio, eu entrei dentro de uma coisa lá e me enrosquei lá e dormi. Não era para dormir, porque era o vigilante. Você é vigilante. Vigilante não pode dormir. Ele estava lá para vigiar. Eu ganhava para vigiar, só que eu dormi. E o cara percebeu que eu estava dormindo, o patrão, ele foi vigiar. Chegou lá, foi bem devagarzinho, era umas 3 horas da manhã. Vigia. Vigiou, ele vigiou e foi embora, ele viu eu dormindo. Quando foi no outro dia, ele veio conversar comigo. Quando eu cheguei. Falou assim, você veio trabalhar onde? Eu falei, vim. É que eu desci aqui e não vi você. Ele falou, só para ver o que era que eu falava. Eu falei, que hora que foi? 3 horas, eu falei, eu estava dormindo. Ele olhou para mim assim e falou assim, você estava dormindo? Eu falei, eu estava dormindo. Aí ele disse assim, você sabia que você não podia dormir? Eu falei, eu sei. Eu vim aqui eu ganho para ficar acordado, mas é que eu dormi. Do jeito. Não, eu não falei, me desculpei, irmão. Eu falei a verdade. Aí ele ficou bem assim. Falou, você tem coragem de falar um negócio comigo? Eu falei, tenho, porque eu estava dormindo. Aí ele foi embora. Aí quando foi no outro dia, ele falou para o irmão que tinha me apresentado para ele. Tinha um irmão que trabalhava comigo, que tinha me apresentado para ele. E ele me pegou por causa do irmão. Ele disse assim, rapaz, eu vou dizer um negócio para você. Eu gostaria que aquele rapaz nunca saísse daqui. Ele falou, por quê? Ele falou, porque é difícil você achar um homem daquele jeito. Ele, tal dia ele estava dormindo, eu disse lá, ele estava dormindo, e no outro dia eu perguntei, ele disse que estava dormindo. Você não acha empregado que fala a verdade assim? Alô? Por que eu vou terminar a história? Por que eu disse isso? Querido, eu tinha outra versão para falar. Vocês me analisam. Eu tinha outra versão para falar ou não? Tinha? Qual? Eu só menti. Não, estava aí. Você veio aqui, eu estava lá. Você poderia inventar muitas coisas. Não sei. Olha, o pai da mentira. Não tinha outra versão. A versão
ele tinha outra versão. Tem sim, mas só que ele não Ninguém pode. dá a versão. Diz assim, tudo é lícito, mas ele não pode. Agora, uma pergunta, é fácil fazer isso? Não é fácil. Não estou mandando vocês fazerem, não. Porque vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Eu estou dizendo com isso que eu cheguei até agora, aqui, como eu disse, entendeu? Não é fácil. Não é fácil. Eu estava correndo 2 riscos, um dele me xingar e outro dele me mandar embora na hora, não é? Mas eu falei, você me entendeu? E eu estava, nessa época, eu estava necessitado. Mas Deus me deu graça e eu passei por essa situação e estou aqui. Entendeu? Hoje eu só trabalho de dia e bem pouco. Falar disso, faz 3 dias que alguém vai lá na onde eu trabalho e profetiza para mim. Sexta foi um profetizou, e ontem foi outro profetizou, e hoje quando eu estava indo comprar o pão machacona, quando eu saí ela foi enrolada. Mas eu fui comprar pão para ela, e quando eu estava chegando na padaria, uma irmã me acompanhou, profetizou para mim. Cheguei a casa dela, vou esperar essa profecia calmar e ver o que Deus quer. Não sei o que ele quer. A 3 foi tudo igual, e com pessoas diferentes. Entendeu? Qual que é? Criando filho saudável. Criando filho saudável. Como? Falando a verdade com ele. Falando a verdade. Guiando no caminho da verdade. Quem é o caminho da verdade? Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cria por Jesus. E para ele que crente não pode beber cachaça, que crente não pode andar embriagado, que crente precisa estudar a Bíblia, que crente precisa orar, que crente precisa jejuar, que crente precisa adorar, que crente precisa pregar, que crente precisa anunciar as boas obras do Mestre. Cria assim. Ele não vai se aderir para isso. Não vai se você não ensinar. Sim ou não? Quando você ensina, ele aprende. E quando ele aprende, ele pratica. Sim ou não? Quando você ensina, o filho ele pratica. E quando ele, ou seja, aprende. E quando ele aprende, ele pratica. Se for coisa ruim, ele pratica coisa ruim. E se for boa, ele pratica coisa boa. Ensine o caminho. Ensine dentro da norma que a Bíblia diz. Não ponha julgo, não xingue. Não ponha julgo, não. Não xingue, não faz nada. Ensine direitinho. Se o julgo, põe aquele julgo assim de isopor. Não é leve. Jesus disse que o julgo dele é de isopor. Não foi? Sim. É leve e é suave, né? Oh, Ao invés de machucar, suave quer dizer bem fofinho. Bem fofinho. Fica até fazendo cosca no pescoço. A irmã Maria dá risada. Não é? Que é isso? A melhor coisa que tem é andar debaixo do jugo de Jesus. Aleluia, Jesus. Quem aqui namorou mais tempo para casar? Talvez você diga que pergunta imbecil. Não é não? Quem aqui namorou mais tempo para casar? Eu namorei só 1 ano e assim mesmo fui lá 4 vezes. Eu namorava daqui lá no Paraná, 915 quilômetros. Não dava para ver todo dia, aí ficava só sonhando. Eu namorei 3 anos, mesmo assim meu pai não queria no casamento. 3 anos. Quem aqui namorou mais de 3? Ninguém. Você? Quantos anos foi? 8 anos? Ah, você
morava perto dela? Morava. A coisa mais gostosa que você. Coisa quando mãe tinha o dia que você ia ver ela, não era? Não! Fala a verdade, rapaz, não fica com vergonha não. E é assim mesmo. Não é assim. De noite sonhava com ela e não via a hora de amanhecer o dia para ir lá ver ela. Não é assim? É aquela paixão. Isso, e por que isso aí a gente não cultiva isso aí? Por quê? Tem alguma coisa que não está batendo. Desculpa. Não. Tem alguma coisa que não está batendo. Nós temos um conjunto familiar. Eu estou dizendo isso, né? Eu perguntei isso porque faz parte do conjunto familiar. Não, senhor, não. Faz parte. Tem os empecilhos? Tem. Tem alguma coisa ao contrário? Tem. Nós temos um mundo pecado no outro. É por isso que tem essas coisas ao contrário. Mas a vida conjugal, ela deve ser assim, pois não? Bom, nessa conversa aí eu lembrei. Quando eu comecei a namorar minha mulher, ela trabalhava na Brasília e trabalhava na Carolina. Na Brasília era aqui. Só fez assim. Eu trabalhava na Carolina. Ela entrava às 5 horas. Eu entrava às 7h15. Eu levantava 4h30 para vir fazer ela para trabalhar. Você viu ele? Eu levantava 4h30 da manhã. Você viu? 1 ano e 2 meses. Você viu? No frio com tudo. Fala. Isso aí tem que continuar. Você entendeu? Por quê? Quando não acontece, tem alguma coisa que está acontecendo. Mas tem que tirar. Ainda tem? Agora Qual que é? a amizade de Jesus com a família. Então vamos lá. Deu para vocês relembrar alguma coisa da lição? Deu? Deu para nós pensarmos o que precisamos fazer para melhorar. Tá bom? Dentro do relacionamento familiar. Sogro, sogra, irmão, filho, tá? A conversa de 40 anos atrás não é mais a mesma. Não. A feição de 40 anos atrás não é mais a mesma. Eu estou dizendo pela minha, tá? Mas o amor tem que ser. A experiência de 40 anos atrás não é mais a mesma. Né? Há 40 anos atrás nós não tínhamos experiência, hoje temos mais. Hoje é melhor de conversar. Vocês viram que eu conversei com a minha, a gente ainda estava deitado. Ela não respondeu nada. O certo, ela achou que estava certo. Mas eu expliquei para ela. Eu vou morrer primeiro, mas eu expliquei para ela que vender não é a solução. Por quê? Porque não vai dar certo. Eu sei. Então, e aí deu certo. Deu certo. Então, são experiências da vida, que dentro da vida conjugal familiar, você vai adquirindo e pondo em prática. E o casamento, a vida familiar, em vez de ficar mais ruim, fica melhor. Sim ou não? Sim. Agora vamos lá. Só um conselho muito rico. Então, né? Segunda-feira diz assim: Deus falava com Moisés. Terça. Abraão, amigo de Deus. Quarta. Deus se fez amigo de publicanos e pecadores para alcançá-los. Você faz isso? Você é amigo dos pecadores? Nós somos amigos dos pecadores? Nós temos boas relações com os pecadores? Precisamos ter. Quinta. Jesus trata seus discípulos como amigos. Já não vos chamarei servos, mas amigos, né?
sábado. O amor de Jesus por Marta, Maria e Lázaro. Muito bem. Aí aqui na introdução diz assim: a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. A amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Você faz amizade ou inimizade? Eu gosto de fazer amizade. Gente precisava ter mais amigos do que todo mundo. Por quê? Primeiro, porque é um dever meu e seu dizer que Jesus salva, cura e batida por Espírito Santo. Não importa quem é. Não importa se a pessoa vai aceitar. Não importa se ela vai rejeitar. O que importa é que ela precisa ouvir que Jesus salva, ouvir que Jesus cura e ouvir que Jesus leva para o céu. Aleluia. Ela precisa ver. E eu e você e a igreja precisava ter amigo como nunca. Oxalá que os 210 milhões de brasileiros fossem nossos amigos. Porque aí eles não tinham desculpa de dizer que morreram sem ouvir que Jesus salva. Não sei se você tem esse pensamento que você precisa falar de Jesus para alguém. Sim. Sim? Então, nós precisávamos ter mais amigos do que todo mundo. A igreja precisava ter mais amigos do que todo mundo. Mas é uma pena que muitas vezes nós não temos. Muitas vezes nós não temos empatia. Nós temos aquele ódio de alguém que não podemos tolerar. E aí, mas o crente precisava ter uma ciência que se chama empatia. Entendeu? Vou falar a verdade. O que nós ouvimos aqui dificilmente é mencionado na maioria das igrejas. Porque a realidade é essa. Quem precisa ouvir isso? Me preocupa quando Jesus reuniu aquela multidão e falou, ele lançou a palavra. Porque às vezes Jesus sabe os corações que recebem a palavra. E às vezes tem muitos corações maus que precisam ouvir a verdade. Às vezes a gente está num caminho totalmente contrário. Se não ouvir isso, o que é que a gente vai endireitar? A gente pode até rejeitar o que estamos ouvindo aqui, mas é a verdade. Vamos lá, 10 e 3. Isso aí é só a frase da introdução que eu li. Agora o primeiro tópico diz assim: a vida social de Jesus. Jesus foi um ser social. Você pode ler? Pode ler. Primeiro subtópico: Jesus foi um ser social. Criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais com qualquer pessoa, como o filho mais velho e obediente aos pais. Ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora, e estabelecia amizades. Depois de deixar a casa de sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Nesse tempo, peregrinos por toda a terra da Palestina, pregando o Evangelho, realizando prodígios e sinais como confirmação de seu ministério, e estabelecendo grandes amizades. Não por acaso nosso Senhor admitiu aos discípulos: já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. Vamos parar um pouquinho por aí. Na lição passada, eu falei que nós sabemos pouco da vida estudantil de Jesus e da vida social de Jesus. E sabemos um pouco mesmo. Aqui ele foi só que Jesus era um homem de um convívio social admirável. Na escola, no trabalho, por onde ele passava. Eu só queria perguntar para vocês o seguinte: aonde que você achou que Jesus teve um relacionamento ruim com alguém? Aponta para mim. Não? Não é.
Não tem? Não? Você não achou? Você fez teologia? Não explicaram para você não? Que ele tem um relacionamento Ruim com alguém. Antissocial, né? Antissocial. Não? Me explicar não? Na Bíblia também não escreveu nenhuma? Não. Eu estou chamando a atenção de vocês para vocês meditar o que é um homem social. Deu para você pensar? Você que gosta das entrelinhas. Você que é o homem das entrelinhas. Meditou? Sim. Querido, isso aí fala muito com nós. Você já é pastor da igreja? Vem para a igreja? Já? Já. Já. Tem bastante. Está certo? Está errado. Que é isso? Não aprendeu com Jesus. E nem com Jesus. Esse irmão. Você não entendeu? Tem pastor aqui que pragueja. Hein? O que é? Espragueja. Não, não fala não. Vamos falar de outra coisa aqui. Vamos pensar no relacionamento social de Jesus. Do pecado. É invejado, viu? Você não entendeu? Como homem. Eu estou dizendo como homem. Na escola, no trabalho. Olha que ele fez muito serviço para aquela turma nobre de Jerusalém. A carpintaria, aqueles prédios, aquelas arquiteturas diferentes. E você não vai ver alguém dizendo que ele teve um mau relacionamento com alguém. Às vezes é bom a gente acompanhar o filme, porque o filme ele põe as entrelinhas. Entendeu? É verdade. Pastor Alberto, me chamou muita atenção nessa lição. Como? Chamou muita atenção esse negócio do Hotel. Eu comecei a meditar. Do mesmo jeito que ele recebeu o Zaqueu, o homem do dinheiro, ele recebeu a prostituta. Então, você não percebeu? É demais, não é não? Ele como homem, ele fazia acepção de pessoas. Ele acabou de falar. Quando tinha divergência, ele ajudava a corrigir. Ô pastor, eu sou negrão, eu já sofri muito racismo, e eu tenho certeza que fosse na época de Jesus, do mesmo jeito que ele tratasse o Leonardo DiCaprio, que tem os olhos verdes, ele ia tratar o Zé Maria, que é negrão. Mesma coisa. Eu queria dizer, chamar isso para nós, queridos. Nós precisamos aprender de Jesus, não socialmente. Vamos pôr um ponto aqui, vamos pôr uma vírgula aqui e fazer uma pergunta para nós. Nós somos social ou não? Nós temos um relacionamento social bom ou não? Analise cada um de nós nesta manhã. Sabe? Analisemos nesta manhã. O meu relacionamento social é bom, é médio ou é ruim? Eu posso responder. É o quê? Eu posso ser igual. O seu é o quê? É ruim. É ruim? Mas se você quiser, pode melhorar. Pode melhorar. É por isso que eu tenho que aprender. Se nós quisermos, podemos melhorar a partir de hoje. Com Jesus. Se é social, é difícil. Você me entendeu? Como ser humano, como crente, a gente deixa muito a desejar. Já? Vamos melhorar. Vamos melhorar socialmente? Socialmente eu estou falando. Socialmente. Você me entendeu? Muitas vezes nós deixamos passar a oportunidade de pregar para alguém e ajudar alguém, porque olhando para ele assim, não vou dar cara daquilo. Eu já vi crente dizer isso.
É ruim social. Tem um conceito social muito ruim. Muito ruim. Predicamentos. Hã? Faz muito predicamento. Claro. E você está tendo muitas pessoas que decepcionam. Porque você vê essa pessoa na rua, você é boa. Criticou na primeira vez e depois viu que não era. É. Podemos já sair, né? Precisa sair da igreja? Hã? Precisa nem sair da igreja. Você precisa sair? Não precisa nem sair. Não. Aqui dentro mesmo. Aqui dentro mesmo. Então, nós precisamos melhorar dentro do conceito social. Com Jesus, aprendemos com ele nessa manhã. Você entendeu? Estou lembrado quando um dia alguém chegou e bateu na cara dele. Você está lembrado desse versículo? Foi o que ele falou? Foi o que ele falou? Ele deu uma face, né? Aleluia. Aleluia. Ai, irmão, temos que nos esforçar muito para chegarmos lá socialmente. Não é como Salvador, não. É como social. É como homem da sociedade. É do conjunto social que nós estamos falando. Você percebeu que balança que nós estamos em relação a Jesus? O 2 diz assim, uma casa hospedeira. Nós temos uma cultura do paulista que ele não dá nem bom dia. Eu fico na rua logo de julho, às vezes, quando ninguém para atender, eu estou lá tomando sol. O cidadão passa aqui, ó. Passa de jeito que não está podendo. Isso aí é conceito social bom ou ruim? Hã? Péssimo. Péssimo? Então, mas é a cultura nossa aqui. É a cultura boa ou ruim? Mas é a cultura. O paulista tem isso. Não tem? Você pode ver isso. Vocês desculpam, vocês que nasceram aqui em São Paulo. Não estou falando não estou falando da nossa cultura. Porque eu estou virando paulista também. É uma coisa. Eu já estou virando paulista também. É a nossa cultura que é ruim socialmente. Não é o caso do meu. Vamos lá, porque eu não dá tempo de virar. O terceiro diz assim, Jesus foi recebido por essa família. Era pobre, não tinha nada, era carpinteiro, batedor de prego. Mas a família, o que é que o senhor precisa? Eu preciso de um saco de comida. Está aqui. O senhor come qualquer comida, qualquer comida. Ele comia qualquer comida, peixe assado, peixe frito, peixe com leite de coco, peixe com tucupi. Quem é do Maranhão dele? Mas você está ligado? Eu como qualquer coisa. Você come farinha, come feijão, come arroz, come pilhera, come milho verde, come milho cru, como qualquer coisa. Está aqui o senhor comer. E ele ficou gostando daquela ação daquela família. E ficaram amigos. E eu perguntaria, eles perderam, amigo de Jesus, quando pregar nessa noite, ia pregar para nós sermos amigos de Jesus. Aí não é eu que vou pregar, não, ele sabe. Não me chama hoje, pastor, para pregar. Eu já preguei ontem, estou pregando agora, eu vou pregar hoje. Não sei nem se eu venho de noite. 2. Fruto da amizade com Jesus. Presença real do Filho de Deus. Tem felicidade maior de você ser amigo do Filho de Deus? Não tem. E essa família foi me abençoada. Por quê? Porque quando ele precisou de comer um virado com farinha e peixe assado, ela deu.
Vocês estão lembrados quando mandaram chamar ela, que Lázaro estava doente, mandaram chamar ele lá onde ele estava, lá, não foi? Ele estava evangelizando. E aí ele disse assim, pode ir quando eu vou. Aí demorou quanto dia? 4 dias para ele voltar. Aí ele disse assim, o meu amigo Lázaro está dormindo e eu vou lá despertá-lo. Não foi? Meu amigo! Ah, querido, quando você tem um amigo qualquer você está bem acompanhado. Segundo, desenvolvimento espiritual. A sua vida espiritual melhora. O irmão vai pegar o dinheiro para a gente ver para um domingo. 20, 50, 10, deixa eu ver onde eu ponho o dinheiro. Acho que eu perdi. Perdi não, está aqui. Está amassadinho, mas está aqui. 50, 20, 10 e 5. Parece comer pão domingo. Desenvolvimento espiritual. Quando Jesus é meu amigo, meu desenvolvimento espiritual cresce. 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 Terceiro, serviço completo. O serviço também flui. Nossa, vou ter que correr. A lição que aprendemos com a amizade de Jesus. Uma história de amor. Nós aprendemos a amar. Nós aprendemos a amar. Quando nós somos amigos de Jesus, nós aprendemos a amar alguém. Sem exceção. Rico, pobre, doente, cego, aleijado. Não foi assim? Um dia, o cego, ele estava indo para Jericó, para a casa de Zaqueu. Eu estou falando ele ali que é evangelista, gosta. E tinha um cego que estava pedindo esmola. Ele tinha ficado cego, ele não era cego, ele não nasceu cego, ele tinha ficado cego. E aí ele escutou aquela multidão gritando, gozando e tanta coisa e tal, e fazendo aquele barulho. E ele perguntou para o guia que estava lá, quem é esse que está passando aí? Aí o guia disse, é Jesus, rapaz, fica quieto. Ele disse, fica quieto o quê, rapaz? Eu vou gritar para ele vir aqui. E começou a gritar. E gritou, e o guia dizia assim, fica quieto, rapaz, tu vai atrapalhar. Ele falou, fica quieto nada, rapaz, eu quero conversar com ele. A Bíblia diz que Jesus parando, falou assim, quem está gritando aí? Ele falou, um cego. Aí ele falou assim, manda trazer ele aqui. Que conceito social bonito. Que conceito social bonito. Aí levaram, aí o guia disse meio aborrecido, que já estava aborrecido comigo. Porque você sabe que quando a gente depende de alguém é duro, né? O cara se aborrece até porque você grita por Jesus. E aí ele disse assim, levanta, pai, o mestre te chama. O mestre, você ficou gritando tanto que o mestre aborreceu, eu quero que você vai lá. Eu falei, não leva. Só que eu não enxergo. Aí ele levou ele lá. Chegou lá e falou. Aí ele falou com ele, aqui falou, chegou na mão dele, o que é que você quer que eu faça? O que é que você quer de mim, Jesus? Bem calmo, bem feliz, bem social. Ele disse assim, e eu tornasse a ver. Cheque só assinar. Cheque não. Só assinar. O que você quer? Não. O que queres que eu te faça? Cheque não, só assinar. Ele disse assim, Presta, eu tornasse a ver. Jesus disse assim, é só isso? Pensei que você queria mais coisa. Aí ele disse assim, vê. A tua fé te salvou. E a Bíblia diz que o
glorificando e exaltando e gritando mais alto. Aí você pergunta para mim, e o guia? Não sei. Eu já fui evangelista igual você. Eu não fui avivado igual você. Mas eu já fui. Grande Deus. Você quer perguntar para o guia? Isso aí é que é ser social, demonstração que você é nato socialmente. Isso aí é amar socialmente. Isso aí é ser social. A hora que você precisa, fica aqui. Para ser social igual Jesus, só mãe. Só a mãe é social assim. Meu filho, o que é que você precisa? Só mãe. Só mãe. Mas Jesus era esse homem social dessa maneira. O que é que queres que eu te faça? Ele nunca viu o cego. E era cego. Ele vivia de doações que arrecadavam na beira daquela estrada de Jericó. Glória a Deus. Que Deus nos ajuda a ser melhor, a sermos melhor socialmente. Socialmente. Eu estou falando de ser social. Terceiro diz assim, lições que aprendemos com Jesus. O primeiro diz assim, a história de amor. Ama. Depois o segundo diz assim, compreender o outro. Às vezes nós casamos com a esposa e muitas vezes nós dizemos assim, você não quer ir embora porque eu não estou entendendo você. Ora, 40 anos junto com ela, dormindo com ela, comendo com ela, trabalhando com ela, cantando com ela, brigando com ela, e diz assim que ela pode ir embora porque você não entende. Dá para entender esse relacionamento social? Não dá, né? Você não está certo. O homem que faz isso não está certo. Ou seja, certo que eu digo, não é certo de agir com ela assim. É que ele não está certo da cabeça. Não está raciocinando direito. Você não entendeu? Compreende. Compreensão, não tem compreensão. 40 anos não tem compreensão. Está certo da cabeça? Não. Poderá quando autocuidado da vida. Moderação da vida. Senta, conversa, faz igual o que eu fiz. Você queria vender aqui, mas agora você não dá certo, né? Ainda bem que Deus falou com ela, porque quando você fala, a gente se quebra, não é? Não é? A gente pode estar bravo que só um jumento abarrado. Mas quando Deus fala, aí você diz assim. O Espírito Santo tem a maneira de trabalhar, rapaz. Ele vai no lugar certinho que a gente fica calmo, não é? Fica chorando, se refaz, se retrata, conta o pecado que não queria contar. Não é assim? O Espírito Santo está trabalhando. Já aconteceu com você? Então, comigo também. Leia a conclusão. A nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo das nossas vidas. Ele é o amigo sem igual, que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados desta vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus Cristo. Você tem WhatsApp? Tem? Você tem?
Quem aqui não tem adesão? Todo mundo. Adicione Jesus como seu amigo. Você gostou? Adicione ele. Porque eu perguntei quem não tem, todo ficaram calados. Então todo mundo tem. Adicione ele como seu amigo. E quando precisar, liga para ele. Ele vai fazer com você igual ele fez no século de Jesus. Você me entendeu? Chegou debaixo do pé de coisa, Zaqueu estava em cima. Ele olhou para cima. Diz os comentaristas que o que mais impressionou Zaqueu é porque Jesus olhou para cima e chamou pelo nome dele e disse: desce, Zaqueu. Disse Zaqueu que foi impressionado com isso. Quando ele desceu, ele disse assim: hoje me convém posar na tua casa. Ele não perguntou se podia, não perguntou nada. Só disse para Zaqueu: eu vou posar lá. E Zaqueu disse assim: vamos. Chegou lá. Zaqueu deu uma série de desculpas, mas Jesus já sabia. A desculpa dele, já sabia quem ele era. Você sabe quem era Zaqueu, né? E já sabia quem ele era. E tal. E ele começou ficar pequeno mesmo. Ele já era baixo, mas aí ele começou a ficar pequeno espiritualmente. E confessou um monte de coisa, não foi? Sem Jesus falar nada. E eu disse assim: não, eu vim para eu vim posar hoje aqui porque não deu tempo de voltar mais para de volta. E eu vou posar aqui nessa casa. E aí ele começou a falar um monte de coisa. Ele falou do dinheiro. Olha como é que ele era, né? Falou do dinheiro, que o pai incomodava ele, você já sabe, né? E aí já disse: não, nada não, eu vim aqui só posar na sua casa e ver a sua casa. Agora ele já Essa Bíblia diz que recebeu ele com alegria, né? Jesus era muito elegante socialmente, muito elegante, entendeu? Muito. Por isso que eu perguntei para vocês se vocês, na história, sabem que alguém discutiu com Jesus socialmente. Os acadêmicos, com 1900 anos, Jesus era o homem mais líder do mundo. É do mundo. Isso aí é a academia que fala, não sou eu. Era um líder do mundo. Além dele ser socialmente incomum, ser igual, ele era um líder. E a turma quer saber o que é que tinha nele e não descobriram até hoje. Ele é ainda, né? Ele é esse líder. Ainda é. E a turma não consegue descobrir o porquê. Quem consegue é só a igreja. É por isso que eu digo: você quer ser sábio, faça um curso teológico bom, um curso teológico bom. Porque essa liderança dele abala estruturas infernais. Sim, e social. Existe um homem social igual a Jesus? Não existe. E aí eles querem saber: existe um homem social com a sabedoria de Jesus? Não existe. E eles querem saber de onde que veio isso. Porque ele não acredita que ele veio do céu. A ciência, aqui de baixo, horizontal, não acredita que Jesus veio do céu. Estou terminando. Tem um minuto. Quer fazer alguma pergunta? Quem quer fazer uma pergunta do universo, ou dessa lição de hoje, ou da lição não sei das quantas, que nós recapitulamos, quem quer fazer? Foi por isso que os meninos cantou assim, pastor, ó. Fica, Senhor. Foi por isso? Já se faz tarde. Foi. Fazem-me morar permanente. Fica, Senhor.
zelo, até hoje, Jesus é zeloso. Jesus zela por nós. Por isso que nós ouvimos, tudo que ouvimos aqui hoje, porque Jesus zela pela nossa vida. Quando a gente ouve, irmão, algumas palavras como essa, eu vejo Jesus na frente dizendo: olha, filho, eu zelo pela sua vida, porque às vezes eu preciso mostrar você dentro da sociedade, porque às vezes eu preciso mostrar você dentro da sua própria família, porque eu zelo por você. Irmãos, eu acho que o melhor amigo é aquele que fala a verdade. Esse é o amigo, né? Ele abre o leque da nossa vida espiritual e nos mostra quem somos, porque ele zela por nós. Falei para o pastor Nicásio que não é qualquer igreja, irmãos, que hoje é determinada a falar a verdade. A maioria hoje quer ficar lisando o ego, e por que não dizer venha como está e continua como está? Não, irmãos, a gente precisa batalhar com coragem, com afinco para os céus, porque o céu é tomado com a força, com renúncia, com mudança de vida. Eu, numa aula como essa aqui, irmãos, é evidente que eu preciso me acertar espiritualmente, né? Eu preciso olhar para a sociedade de fora agora diferente, aprendi. A gente às vezes não pode ficar dentro da igreja, irmãos, bicudo, não é verdade, fazendo acepção de pessoas. Jesus não faz isso. Eu não vou olhar para o Paulinho, olhando para o Paulinho. Não! Não vou sentar perto do irmão ali hoje. Não, irmão, Jesus sentado. Quando o presbítero Hélio falou, e olha, às vezes dentro da própria casa, está vendo Jesus falando, irmão? Jesus fala! É porque às vezes nós não queremos ouvir. E o próprio Jesus permitindo quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, ele diz que nós temos que cultuar a Deus com sabedoria, com entendimento, oferecendo a Deus um culto racional, com sabedoria. E às vezes nós precisamos despir do eu para oferecer Jesus um bom culto. E ele deu até uma dica, né, pastor Ricardo? Ele falou: quando você vier trazer a sua oferta a Deus, dá uma olhada no seu coração, se tem alguma coisa. Se tiver, vai lá, reconcilia-se com o seu irmão e traga a sua oferta. Jesus é sábio, irmão. Por causa do zelo. Ele zela. Ele zela, irmão. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele vai levar para si uma igreja lavada e redimida do seu sangue. Aí o pastor Nicásio pregando aqui, ele falou: se nós aprendermos com Jesus, estamos fazendo com Jesus. Eu fui o primeiro a falar: ô irmão, mas como nós estamos longe, às vezes nós estamos longe, não está. O caminho que nós estamos passando é longe demais. Mas eu quero louvar a Deus, porque Jesus está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e Ele intercede por nós. E Ele falou, irmãos, que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Aleluia, Jesus. Se não é esse sangue, esse sacrifício eterno que nos purifica todo dia do nosso pecado. Então fica dentro do barco,
porque nós ainda somos imperfeitos. Glória a Deus. Nós vamos ouvir aqui a nossa irmã Simone fazer aqui a chamada em nome de Jesus.